Agora, aqui na Gazeta, Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Sabes por quê? Os pássaros dormem cedo e quando clareia o dia, voltam a cantar alegremente. Eles anunciam um novo recomeço. Assim é a vida. Quando tudo parece perdido, quando o desespero tomar conta do ser humano, lembre-se, sempre haverá um novo dia, um novo começo. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia, mais um sol que sobe na nossa vida. Neste sábado lindo, ainda com o frescor da madrugada a nos despertar. Que possamos fazê-lo com alegria, com coragem, com esperança, lembrando que tudo está à disposição pelas leis amorosas do nosso Criador e que o nosso Mestre Jesus já traçou um caminho luminoso para a nossa caminhada. Então, que possamos iniciá-lo com mansidão, com harmonia, com paz, com alegria. Muito bom dia a todos. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje: nem tudo que queremos conseguimos realizar. Acontece com frequência de um desejo que acalentamos não se realizar. E talvez isso se dê porque não sabemos o que realmente queremos ou queremos o que realmente não conhecemos. Tais desencontros resultam da nossa falta de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o que o nosso espírito precisa de verdade. Nós temos ainda sabedoria para separar o joio do trigo, o bem do mal. Isso, nós não temos essa sabedoria. Não possuímos clareza para discernir o que nos diz respeito e o que não nos diz respeito. Mas, se um desejo nosso não é realizado, isso não significa que nenhum outro se concretizará. Tem você um desejo que não se realizou? Compreenda a situação. Ele talvez não lhe fizesse bem, não o deixasse melhor, não o levasse a boas realizações, aos progressos que deve ter. Você avança na vida quando entende isso e evita pensar que o seu desejo não se efetivou porque você não merece. Guarde a esperança de que uma grande alegria virá, muito maior do que a que você almejava. Um desejo ainda não realizado é um bem em gestação. Que contraste no Evangelho sobre este assunto, irmão Jussi? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia mais uma vez, amigos, ouvintes. Pois bem, essa reflexão, ela cabe muito bem no ensinamento do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Servir a Deus e a Mamon, que é uma escolha, que são as nossas escolhas. Nesta reflexão nós vamos aprender, Antônio, a verdadeira propriedade, que são as escolhas mais corretas que nós devemos fazer. Nós vamos aprender nesta reflexão a parábola dos talentos, que é aquilo que nós recebemos de acordo com a justiça divina para que nós possamos tocar a nossa vida, a nossa evolução. Mais um capítulo
que é a encarnação que nós estamos vivendo. Então, saber servir a Deus e não servir a Mamon, que seria não servir a escravidão material que nos é ofertada num planeta ainda carente das informações e das virtudes elevadas que apaziguam o nosso coração, é a lição a qual nós estamos submetidos. Como servir a Deus e não a Mamon? Mamon, então, seriam, falando no português, as coisas materiais, as coisas temporais. Seria esta grande diferença entre nós, que às vezes levamos tudo para o lado material, esquecendo que nós somos seres imortais, seres incorporados hoje num corpo físico, mas com certeza na sua essência a imagem e semelhança do Pai Maior? Sim, sobretudo seria ou é nós não servirmos as coisas que nos fazem mal. E o que nos faz mal? A avareza nos faz mal. O mau uso dos talentos nos faz mal. O mau uso das riquezas que recebemos nos faz mal. A falta do despreendimento dos bens materiais que nós utilizamos como necessário para a nossa caminhada nos faz mal. Então, servir a Mamon seria utilizar mal os recursos que estão à nossa disposição. Seria desvirtuar aquilo que Deus nos oferece e praticá-lo segundo a nossa razão ou segundo o entendimento humano existente no momento em que vivemos, onde existe claramente uma atrofia do nosso lado espiritual para uma expansão doentia do nosso lado material. O mundo nosso está muito esclarecido. Nós estamos vivendo a época de muita tecnologia avançadíssima. Mas será? Essa é uma pergunta que eu me faço às vezes, porque eu vejo tanta iniquidades, rolando por aí afora. Será que nós estamos acompanhando toda essa tecnologia tão avançada com o lado espiritual junto? Com a religiosidade? Eu não estou falando de religião formal. A religiosidade daquela de ligarmos ao Pai Maior, Pai de todos, Pai de todas as ditas religiões. Porque a religião boa é aquela que faz o homem melhor. Sem dúvida. E ela nos ensina que o Criador de todas as coisas, inclusive nosso Criador, é justo, é bondoso, é misericordioso. Criou leis justas e bondosas para coordenar este nosso avanço evolutivo. E nesse processo nós estamos inseridos, guardados por um dos grandes filhos que Ele mandou para nós, orientados, aquecidos e protegidos por um desses grandes filhos, que é o Mestre Jesus. Então, a partir da compreensão desse conhecimento maior, nós podemos chegar às minúcias da encarnação de cada um, que são, evidentemente, encarnações diferentes. Mas, por exemplo, quando eu falei da avareza, eu não falei que os bens materiais fazem mal para o ser humano. Não, são necessários e fazem bem. O que faz mal para nós é o mau uso dos bens materiais. É querer tudo para nós e não para o nosso próximo. É romper os ensinamentos de Jesus quanto à benevolência, quanto à caridade. É falsear com as virtudes que nos elevam, caindo no engodo daqueles comportamentos que até agora nós lutamos para nos desfazer, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade.
Coisas terrestres e espirituais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Quem diz isso é Jesus em João. Olha só, no intercâmbio com o mundo espiritual é frequentemente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? E eles até fazem. Fazem na medida da nossa compreensão e imbuídos de um propósito que não atrapalhe a nossa evolução e o nosso livre-arbítrio. Eles não podem fazer a propaganda ou a divulgação de seus lares, que geralmente são das suas habitações, das suas colônias, que geralmente são em estados de harmonia muito maiores do que aquele que nós vivemos na Terra. Eles não podem fazer de forma que nós criamos no nosso pensamento o deslumbramento, que nós criamos no nosso pensamento a noção de facilidade da construção desse processo. Isso tudo é uma conquista, e é uma conquista que pode ser dolorosa ou nem tanto, segundo o esforço que cada um empreende para conquistar esses lugares ilísios, né? Mas daí eu diria, para espantos de alguns e para outros nem tanto, que os estados ilísios podem ocorrer na Terra já neste momento. Basta que nós sigamos as determinações das leis naturais, que são as leis de Deus, ou os ensinamentos morais de Jesus. O assunto vai evoluindo de acordo com aquilo que nós vamos colocando aqui, e aí me deu agora na cabeça de dizer assim para os nossos ouvintes, porque tem muita curiosidade sobre isso, né? Isso é interessante saber. Há uma mudança, será que vai haver uma mudança tão grande do encarnado para o desencarnado? Há uma mudança, será que há isso? Pois essas perguntas são feitas geralmente. Que as pessoas, não, mas quando eu sair daqui eu vou para o céu, para o inferno. Não é assim. Não, a coisa não funciona assim. As coisas funcionam naturalmente, digamos assim, até delicadamente. Não há uma mudança brusca em nada. O que tu eras aqui, tu continua sendo quando desencarnar. Porque muitas vezes nós ficamos, inclusive, nos nossos próprios lares. Ficamos, inclusive, no cemitério onde fomos enterrados. Ficamos como se vivo ou encarnados estivéssemos, porque nós não perdemos a identidade. O corpo, o nosso corpo, ele continua material, embora muito mais tênue, que nós chamamos de semimaterial, mas é o mesmo corpo, só não tem a carne. Ele é semimaterial, mas ela ainda é matéria, e nós nos enxergamos assim. Se nós olharmos no espelho, o nosso próprio espelho, nós vamos enxergar assim. Quer dizer, não há uma mudança, agora eu saí daqui, fui para o outro lado e agora acabou tudo. Não acaba. Então muitas coisas que são ditas para nós são invenções, muitas invenções por aí afora. De alguma forma o ser humano vai compreendendo a lei de Deus. E aí ele vai adaptando a sua capacidade de compreensão. E isso determina naturalmente distorções de entendimento. Mas o texto inicial da reflexão, de como nós devemos nos comportarmos, a reflexão de que isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, ela caiu na reflexão do servir a Deus e a Mamon, porque o que o Antônio acaba de falar tem a ver com a verdadeira propriedade. O que nós construímos vida após vida? Nós construímos um estado vibratório. Por isso que a verdadeira propriedade ela não é material. Por isso que nós
temos muitas e muitas lições que nos dizem que para o lado espiritual nós só levamos as nossas boas ou más ações, porque não tem lugar para outra coisa, não é matéria como aqui nós a compreendemos. E aí os estados de felicidade ou de infelicidade é de acordo com a nossa escolha, com a nossa produção, com a nossa forma de viver a vida que tivemos. Então, poderemos estar ou continuarmos num estado de infelicidade, de escuridão, de angústia, de medo. Por quê? Porque nós vivíamos assim quando aqui estivemos. Ou de maledicência, de corrupção, enfim, de maldade. Nós continuaremos vivendo assim porque nós vivíamos aqui. Nós conquistamos isso do outro lado. E daí vem aquilo que nós fomos ensinados dos tais infernos da vida espiritual, que na realidade é um estado de consciência daquele que saiu daqui. Mas se, por outro lado, nesta vida compreendermos que estamos aqui para exercitarmos virtudes, o amor, o perdão, a benevolência, a compreensão, a paz, a mansidão. O que nós vamos fazer como propriedade? Nós vamos adquirir um estado vibratório que iremos para as colônias daqueles que vêm nos ensinar, onde a temperatura é sempre amena, é sempre equilibrada, onde a alimentação ela é rarefeita, onde a bondade, a harmonia, a felicidade são a regra geral. E lá se trabalha muito no atendimento daqueles que não compreenderam esta mensagem. Então, muitos poderiam dizer: esse é então o céu. O céu no sentido que nós compreendemos até agora, sim, mas é uma conquista, é um estado vibratório de paz. Por que então gostamos tanto de brigar? Porque estamos às vezes brigando conosco, brigando interiormente, buscando algo que não está previsto alcançar nesta vida, aqui na Terra. Aquilo que nós estamos aqui. Eu desejo alguma coisa, mas não consigo aquilo. E eu me frustro. E esta frustração me traz uma agonia, me traz uma tristeza e vem a depressão. Como eu não consegui conquistar aquilo que eu queria conquistar, não era para eu conquistar, eu faço uma bobagem. Eu penso em fazer, até faço uma bobagem, pensando que aquilo vai me livrar do sofrimento, vai me livrar das agonias, e eu vou conquistar do outro lado, não sei como, vou conquistar, para onde eu vou, não sei, eu vou conquistar aquilo. Mero engano, ledo engano para todos nós. Não é assim que funciona. Porque o que eu não consigo hoje aqui, amanhã eu conseguirei se for para o meu bem. Porque Deus a tudo provê e Ele está provendo as minhas necessidades. Olhai os lírios no campo, veja os pássaros no céu. Quando nós nos expressamos dessa maneira, nós não podemos ser entendidos que nós devemos negar a aquisição ou conforto material que é disponibilizado. Isso faz parte da vida, não é isso que nós estamos dizendo. Dentro da lei de progresso nos é proporcionado conquistar o mundo sem problema, desde que isso não fira a lei de Deus. Poderei sair de uma miséria absoluta e me tornar um poderoso senhor da humanidade em termos material e de riqueza, se eu não tirar de ninguém, se eu não lograr ninguém, se eu não usurpar ninguém e se eu não deixar aqueles que estão em torno de mim passar necessidade pelo excesso que eu tenho, porque não preciso de tudo isso para viver. Agora, se eu conquistar todo esse processo através do engano, da usurpação, da retirada, é evidente que o meu padrão vibratório para a vida além túmulo
terá o mesmo sentido, e lá sofrerei as consequências, porque nós podemos aqui na terra enganar o julgamento dos homens, que é débil, mas o julgamento de Deus foi estabelecido a partir da nossa consciência. Já no desencarne nós começamos a nos arrepender de coisas que deixamos de fazer ou que fizemos errado. Portanto, de acordo com o Justiça fala, e é a realidade, a lei divina está escrita na nossa consciência. Esta é a grande lei. Claro que existe a lei dos 10 mandamentos, mas esta lei é automaticamente consciencial. Eu não preciso ser religioso, nem crer nos 10 mandamentos, mas eu tenho a minha consciência e sei que ali está, e eu sei o que é certo e o que é errado. Por que ela vai me acusar? A não ser o psicopata, né? Porque ele já vem com uma deficiência mental, que ele não se sente culpado de nada. Então, mas é uma fase que ele passa nesta encarnação, ou talvez em outra, que um dia também vai terminar. Foi, na realidade, essa condição mental deficiente foi uma conquista negativa de vidas anteriores, onde em algum momento da sua existência ele debilitou a área cerebral, não permitindo que ele viesse com um estado normal. Então o sofrimento sempre será um educador exemplar da nossa caminhada evolutiva. Nós, estando com a nossa consciência tranquila, isso é muito forte na nossa educação, nós estamos em paz, nós estamos com Deus. O que significa isso? Que independente de estarmos num lar que é um sapé, ou numa mansão das que não podemos nem mensurar, independente de onde nós estivermos, se a nossa consciência estiver tranquila, nós estaremos com Deus. Nós estaremos fazendo o que a lei natural nos permite e nos autoriza para nós sermos felizes. E Jesus veio à Terra para, com esta finalidade, clarear o nosso entendimento sobre as leis de Deus e a nossa evolução feliz para a casa do Pai. Eu nunca esqueço uma vez que eu estive no interior do interior de uma vila. Fui visitar uma família lá. Fui lá fazer uma visita com a minha família, as minhas crianças ainda eram pequenas, e eu cheguei naquela casa. Era uma casa simples, madeira tosca, que eles mesmos fizeram, cortaram do pinheiro, fizeram e cheio de frestas. É uma casa que tinha uns 6 filhos, era o casal e 6 filhos. Nós fomos lá para dar uma passadinha, nós posamos lá. Eu nunca tinha visto uma casa tão feliz, uma casa com tanto amor, uma casa com colchão de palha, daqueles que se mexiam lá para revirar lá a palha para ficar mais fofinha. Eu nunca vi um casal reunido com os filhos na beira do fogão, fizeram uma galinhada lá, porque eles comiam aquilo que eles plantavam ao redor da sua casa. E os filhos com o papai e mamãe lá, com a sua bênção, com tudo aquilo ao redor do pai e da mãe. Eu fiquei 24 horas lá, para observar e mostrar para as minhas crianças o que era a felicidade. Eu que vinha da cidade, onde tinha luz elétrica, tinha televisão, não tinha internet naquela época ainda, e chegava lá sem luz elétrica, sem televisão, sem nada, um rádio a bateria para escutar de vez em quando a notícia que dava na Rádio Farroupilha daquela época. Eu não tinha visto, porque eu visitei mansões, eu visitava também mansões e não via essa felicidade. Quantas casas de irmãos poderosos economicamente que a gente vê tristeza, solidão, abandono, desilusão. Então, o que nós percebemos com isso? Que não é a conquista do bem material que faz o estado de felicidade. É a consciência nossa tranquila. Lá na família que te deu essa alegria toda de conhecer, existe, de forma simples, um cumprimento da lei de Deus. Todos se querem bem, todos se amam, todos procuram fazer o melhor, não querem retirar dos outros para ter para si, né? Fazem o dever de casa de forma simples, que justifica a parábola dos pássaros recebendo aquilo que Deus oferece.
Sensacional. Eu vi esse dia uma autoridade religiosa dizer assim, na hora do almoço, do jantar, na hora que a família se reúne, desligue os celulares. Em cima disso aí, desse assunto lá que eu lembrei dessa família lá de fora do interior de uma vila, por que também nós aqui na cidade hoje não fazemos o mínimo possível para nos aproximarmos dessa felicidade que nós encontramos naquele dia? Por que nós não desligamos os celulares naquela hora em que nos reunimos para cumprir com mais um dever, que é o dever da alimentação, e para fazer daquela hora algo justo perante o Pai? Que possamos fazer a nossa oração. E aquele que não ora, aquele que não acredita, mas que possamos nos abraçar, nos dar as mãos naquele momento e dizer assim, obrigado por nós estarmos aqui reunidos em família. E alguns poderão dizer assim, mas por que eu tenho que agradecer se fui eu que comprei? Muito bem, meu caro amigo. Alguém plantou para tu comprar. Alguém transportou para tu comprar. Alguém cozinhou para tu comer. Agradeça a Deus várias e várias mãos que em nome dele forneceram o alimento que tu vais consumir. É muito bom orar neste momento agradecido por aquilo que vai comer. Irradiar energia positiva para o alimento que vai ingerir. Vamos aí mandar o nosso abraço, a nossa prece para a dona Bromilda Knack, que está sempre ligada conosco. Ela viajou para João Pessoa, mas graças a Deus está melhor. A dona Maria de Lourdes também. Para a Josiane Cortes, que está sempre ligada conosco aqui também. Para a Andresa Zambarda Rodrigues, plena recuperação. Para sua mãe, dona Odete. Para a Salete Ana Mantelli, que ela possa receber toda essa energia, que as dores que ela estava sentindo possa passar totalmente a sua angústia também. Para o Antoni, para Alfir Pereira Mantelli, para a Jandiva também, que ela tenha muita luz, para o Miguel, para o Marcos, em nome de Jesus. Também para a dona Claudete Cadenha, dona Clair Fetter, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, Fátima Ertel, Ângela Pereira, já foi dito, Rosemary Winkelmann, Laura Cirren, Carla Berni, os nossos amigos das casas espíritas e dos demais cultos cristãos que nos escutam, a Zoida, o Amauri, o João, um grande beijo no coração de todos. Dona Cecília, querida Dona Cecília, também receba o nosso carinho, o nosso abraço. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar
as moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.